Marlos Menezes por aqui. E eu quero falar que para você atingir os 847 pontos em matemática no Enem, você já deu o passo, já deu alguns passos. Por quê? Porque você sabe interpretar questões. Na verdade, todos sabem interpretar questões de matemática. E você também sabe, você não é diferente dessas pessoas. Agora, onde que está? Por que eu estou falando isso? Eu quero justificar para você que você realmente sabe interpretar questões de matemática, tá? Não me xinga não, mas olha só. A minha filha de 5 anos de idade, ela sabe interpretar questões de matemática. Se eu falar para minha filha assim, filha, olha só, filha, minha filha de 5 anos, o nome dela é Maria Luísa. Maria, por favor, Maria, me diga qual é o número que vem depois do 10. Ela vai me dizer que é o 11. Filha, qual é o número que vem depois do 20? Ela vai me responder 21. Isso é uma questão de matemática. Inconscientemente, de uma maneira inconsciente, ela está somando mais um para encontrar aquele número. Se eu falar para minha filha assim, filha, Maria, olha só, Maria, quais são os seus amiguinhos? Quantos são os seus amiguinhos que vão na sua festa? Os seus amigos do colégio que vão na sua festa. Ela vai começar a falar os nomes deles e depois vai chegar e vai me dizer, vai começar a contar e vai me dizer quantos vão na festa dela. Então, olha só, isso também é um problema de matemática, olha só. Ela teve que pegar aqueles números e contar até chegar lá. E sempre quando você conta, na verdade, você adiciona mais um ao anterior. Esse é um problema mais simples que eu consegui pensar aqui. E eu posso, inclusive, contextualizar isso para você. Para que você entenda que você sabe interpretar. Que você consegue fazer, sim, exercícios mais simples. E a questão é que você quer pegar todos esses exercícios e quer chegar no Enem, né? Você quer chegar a fazer, a interpretar questões de matemática para o Enem. E aí o que acontece? Existe um passo a passo para você conseguir fazer isso. Para você conseguir chegar e atingir os 847 pontos em matemática no Enem. E a questão é, por exemplo, minha filha ela não está nesse nível. Ela não sabe interpretar essas questões de matemática do Enem, né? Então, olha só, eu quero te mostrar que você sabe também interpretar questões contextualizadas no nível bem acima da minha filha de 5 anos. Olha só, deixa eu te dar um exemplo aqui, deixa eu botar na tela aqui, um exemplo que eu criei, esse exemplo aqui. Então, deixa eu conseguir botar aqui na tela. Toda segunda-feira de manhã, a família de João vai ao mercado. Joana, mãe de João, e Pedro, seu pai, compram uma dúzia de ovos a R$ 10 e uma dúzia de banana a R$ 2. Quanto a família de João gasta no mercado? E aí tem as opções. Letra A, R$ 10. Letra B, R$ 2. Letra C, R$ 12. Letra D, R$ 20. Letra E, R$ 8. Repare que eu estou resolvendo essa questão sem nenhum método, sem nenhuma técnica. Você sabe, o pessoal que está lá dentro do pódio sabe que existe uma ordem para eu começar a trabalhar essa questão. Eu não posso começar a ler ela desde o começo. Eu sei que isso é um pouco contraintuitivo, mas é assim, esse jeito que eu li é totalmente errado. Então existe um jeito certo de fazer. Mas olha só, vamos analisar essa questão ponto a ponto. Olha aqui, ó. Toda segunda-feira de manhã, a família de João vai ao mercado. Até aí, você consegue entender isso? Esse é o início da interpretação. É uma interpretação de texto comum. Você tem que entender o que você está lendo. Toda segunda-feira de manhã, a família de João vai ao mercado. Ponto. Acabou. Essa é a primeira frase. Interpreta isso para mim. Você consegue imaginar a família de João indo lá no mercado? O pai e a mãe dele com mãozinha dada, eles indo, chegando no mercado e entrando? Então, você já começou a interpretar a questão. Agora eu te pergunto, o que isso vai influenciar para você resolver essa questão? Nada. Nada. Por quê? Porque não tem nenhum dado matemático aí. Você não vai usar nada disso daí para equacionar, para você resolver e chegar ao resultado. Então, isso daqui é uma questão contextualizada. Por mais simples que pareça, isso daqui é uma questão contextualizada. Vamos lá, vamos continuar. Olha aqui, ó. Joana, mãe de João e Pedro. Joana, mãe de João. Faltou uma vírgula ali, né? Deixa eu botar aqui, ó. Joana, mãe de João e Pedro, seu pai, compram uma dúzia de ovos a R$ 10 e uma dúzia de banana a R$ 2. Primeira pergunta que eu vou te fazer. Vamos lá. Interpretação básica aqui, ó. O que eles compram lá no mercado? O que eles compram? Quais são os itens que eles compram? Ovos e bananas. São só 2 itens.
ovos e bananas. E olha só, quanto ele gasta nos ovos? Uma perguntinha que eu poderia fazer. R$ 10. Quanto ele gasta com as bananas? R$ 2. E qual é a pergunta? Quanto a família de João gasta no mercado? Para eu responder isso, basta eu somar os dois, que é 10 mais 2, que dá R$ 12. Então a resposta disso aqui, que eu nem vou marcar, é R$ 12. Então olha aqui, eu dei um exemplo simples de questão contextualizada que você consegue resolver. Provavelmente você consegue resolver. Se você não conseguiu resolver essa questão quando eu falei, você agora vai estar apto a resolver questões desse tipo. Mas, Marlos, como é que isso vai me ajudar a resolver as questões do Enem, de matemática no Enem? Como é que isso vai me ajudar a atingir os 847 pontos em matemática no Enem? Isso aqui é muito simples, no Enem é muito mais complexo, ou existem questões mais complexas que essa. Deixa eu te falar. Lá no Enem, para que você chegue a esse nível, tem que ter uma graduação. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tem pegadinha nessa questão? Eu não vi pegadinha. Na verdade, eu posso até te dizer melhor que isso. As questões do Enem não trazem pegadinhas. As questões do Enem, elas não trazem pegadinhas. Você erra uma questão que você chama de pegadinha, que você escorregou na questão, que acontece comigo, já aconteceu comigo também várias vezes, e eu também sou passivo disso, por uma falta de concentração, ou então por um erro de interpretação, por um detalhe que você interpretou errado, você não conseguiu ver o significado daquilo ali, ou o que o examinador, ou quem fez a questão, estava querendo dizer com aquilo. E ele, por algum motivo, ele te conduziu para um lugar errado, ou você não percebeu alguma coisa e você errou a questão. Então, olha só, eu quero que isso fique claro para você, eu vou te dar um outro exemplo. Deixa eu te dar um outro exemplo aqui para você entender do que eu estou falando. Olha aqui, ó. Deixa eu pegar aqui na tela. Pronto, agora acho que você consegue enxergar aí, deixa eu ver. Sim, foi. Olha só, vamos ler juntos isso aqui, ó. Toda segunda-feira de manhã, a família de João vai ao mercado. Até aí nada mudou, certo? Igual ao anterior. Joana, mãe de João, e Pedro, seu pai, compram uma dúzia de ovos a R$ 10 e uma dúzia de banana a R$ 12. Até aí nada mudou. Em uma determinada semana, Pedro resolveu ir a outro mercado e gastou R$ 10 nas mesmas compras. Ou seja, apareceu um item novo aí. Então, quem é Pedro mesmo, hein? Pedro era o pai de João, né? Ele resolve ir a outro mercado e nesse outro mercado ele gasta R$ 10 com as mesmas compras. Olha aqui, ó. Vamos interpretar só esse trechinho aqui. O que significa R$ 10 com as mesmas compras? Ele comprou os mesmos dois itens e gastou R$ 10 agora. E olha a pergunta. Qual foi a economia da família de João com o novo mercado? Aí você pode chegar e marcar ali, letra A. A economia foi R$ 10. E você estaria errando. Isso, ó, primeiro, a palavra economia é muito utilizada pelo Enem. Já guarda isso aqui, já estou te dando uma dica numa questão simples. Algo que pode te deixar, te fazer atingir. Isso daqui pode te fazer atingir os 847 pontos. Por esse detalhe, uma questão que você acertaria já te faria chegar aos 847 pontos. Por quê? Essa palavra aqui, 847 pontos em matemática no Enem. Porque essa palavra economia é muito utilizada e o que ele está pedindo aqui nada mais é do que uma diferença entre os dois mercados. Então, olha só, R$ 10 ele gastou no segundo. Qual foi a economia? Ele gastou 12 no primeiro e 10 no segundo. A economia é a subtração entre esses dois valores. Exatamente por isso que ele gastou aqui 12, quer dizer, a economia dele foi de R$ 2, que é 12 menos 10, certo? Agora, olha só, você perceba aqui, eu quero que você perceba o seguinte, ó. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Que entre essas duas questões, então, olha só, vem comigo aqui no meu raciocínio. Repare que da primeira questão que eu te mostrei para a segunda questão, existiu uma dificuldade, existiu um fator de dificuldade. Então, é exatamente isso que você tem que fazer até chegar no nível das questões de matemática do Enem, para que você atinja os 847 pontos. Você tem que pegar o que você já sabe hoje, você já sabe interpretar um conjunto de questões, e com esse conjunto de questões, você ir gradualmente aumentando o nível delas até chegar no nível das questões do Enem. Só que é muito difícil. Qual é a dificuldade disso? É difícil você encontrar
questões contextualizadas no estilo do Enem, só que no nível muito mais básico, no nível que você está. E é exatamente isso que eu faço com a galera que está lá dentro do pódio. Por quê? Porque eu sei que se você pegar agora um livro-texto, você não vai encontrar uma quantidade significativa de questões que te levem do seu nível até os 847 pontos em matemática no Enem. Você não vai encontrar isso com facilidade. Não existe isso aí disponível para você treinar e chegar lá. Então, o que acontece? Você precisa construir esse caminho. E isso dá tempo de fazer agora, porque a gente está no início do ano. A galera que eu pego muito próximo do Enem, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que simplesmente pegar questões do Enem e trabalhar, por causa do fator tempo. Só que agora não tem tempo, quer dizer, agora a gente tem tempo para isso, para trabalhar, para começar desde o início, do nível que você está e melhorando cada vez mais. Quando você faz isso, você vai melhorando gradativamente. Quando você chega para fazer as questões do Enem, você nem vai se dar conta que existe pegadinha. Você vai acertar a questão e falou, pô, tinha pegadinha essa questão? Oh, tinha pegadinha essa questão? Porque olha só, o que acontece muitas vezes é questões simples, como o primeiro tipo que eu te mostrei, e você ficar procurando chifre em cabeça de cavalo. Ou seja, procurando pegadinha onde não tem pegadinha. Isso é fruto de quê? De um mau preparo. Um preparo que não foi conveniente. Então, eu quero que você perceba que o fato de você ficar procurando esse chifre em cabeça de cavalo, que eu acabei de dizer agora, também é fruto de uma insegurança. E essa insegurança, você não conseguiu derreter ela, não conseguiu dissolver essa insegurança. Por quê? Porque justamente você não fez essa graduação. Olha só, sempre que você pega uma questão que está no nível bem acima do seu, sabe o que isso pode causar? Do nível que você está, sabe o que isso pode causar em você? Primeiro, ansiedade de cara. Segundo, você começa a travar e a procrastinar. Isso é natural do ser humano, porque todos nós ou trabalhamos para conseguir prazer ou para evitar dor e sofrimento. Então, se aquele sofrimento, um sofrimento contínuo, de você tentar fazer a questão e não conseguir, tentar fazer a questão e não conseguir, isso te deixa lá embaixo, isso faz com que você procrastine. Agora, olha só, é muito mais motivador se você faz uma questão e acerta, faz uma questão e acerta, faz uma questão e acerta. Isso vai fazer com que você naturalmente queira melhorar. Isso vai fazer com que você naturalmente queira progredir até atingir os 847 pontos de matemática no Enem. Só que olha só, tem que tomar cuidado com isso também. Não é assim a torta é direito. Como eu já falei, vou salientar de novo. É o seguinte, não é qualquer questão que você tem que fazer. Quando você pega um livro-texto, você pega um monte de exercícios de fixação. Eles têm esse nome, exercício de fixação, porque o objetivo deles é fixar a matéria que foi dada antes. É fazer com que você memorize o que foi antes. Só que na prova do Enem você não vai encontrar nada disso. Você precisa de exercícios contextualizados, mais fáceis que o Enem, sim, mas contextualizados. Certo? Então, você já entendeu que interpretar simplesmente as questões não vai fazer com que você atinja os 847 pontos em matemática no Enem. Você precisa de algo mais para conseguir chegar lá. Você precisa de algo que faça com que você interprete as questões com maestria. Certo? É isso que eu quero que você entenda aqui. Agora, olha só. Por que é que você não consegue resolver as questões do Enem hoje? Por que você não consegue interpretar as questões do Enem agora? Eu já te falei o motivo, que falta essa graduação. Mas por que essa graduação não pode ser rápida? Por que você não pode já atingir esse nível agora? Porque, na verdade, o que está faltando para você agora é vocabulário, vamos assim dizer. Vocabulário. Por quê? E também uma certa experiência ao fazer questões. O problema é que muita gente quer pegar essa experiência lendo o livro, decorando, memorizando fórmulas. Como é que você vai pegar essa experiência se você, por exemplo, não conseguiu perceber aquela palavra economia? Ou se eu tivesse falado, por exemplo, a palavra aumento, de quanto foi o aumento? Ou se eu modificar um pouquinho isso aí e falar aumento percentual? O problema é que você pode querer resolver tudo isso só olhando livros e livros, teoria, memorizando. Ah, falou assim. E não é esse o melhor caminho. O melhor caminho é justamente esse que eu estou te mostrando. É com a graduação. Só que a maior dificuldade é que isso não é tão fácil de você conseguir por aí. Mas se você fizer isso, vai ser algo muito mais natural. E você, te garanto que você vai ser estimulado
a continuar a cada questão que você acertar. Isso é um estímulo muito grande, é como se você tivesse acabado de ganhar um jogo. E aí você quer fazer mais, quer fazer mais e quer fazer mais. Essa é a ideia. Olha só, tem muita gente que chega para mim e diz assim, ó, mas eu tenho que chegar a ponto de poder explicar tudo aquilo que eu li para estar em um nível excelente de interpretação. Deixa eu te falar uma coisa, não é necessariamente assim. Quando você estuda num colégio, muitas vezes os seus professores dizem para você chegar nesse nível. Muitas vezes tem trabalho em grupo que você tem que apresentar. Mas eu já vi várias pessoas, inclusive lá dentro do IME, pessoas que eles tinham a capacidade de fazer o exercício rápido, acertar rápido o exercício, e eles não tinham essa capacidade de explicar o que eles fizeram. Então, você tem que se desvincular dessa ideia. Fatalmente, eu tenho que perguntar o que a pessoa entendeu daquela questão, para que eu possa entender e intervir, para eu poder ajudar, para saber onde ela errou. Mas existem pessoas que chegam num determinado nível, e isso varia de conteúdo para conteúdo dentro da matemática, que elas não precisam chegar ao nível de explicar o que elas entenderam das questões. Elas simplesmente conseguem fazer. E eu consigo avaliar isso pela consistência dos acertos dela dentro de um determinado conteúdo. Eu não necessariamente vou exigir que ela me explique o que ela interpretou, porque se ela tiver uma consistência de acertos naquele conteúdo, isso já mostra para mim, de certa forma, que ela entendeu o que ela acabou de ler. Ela está conseguindo interpretar com eficiência porque ela está conseguindo acertar. Entendeu? Agora, olha só. Todo esse processo que eu falei para você, onde eu digo que todas as pessoas sabem interpretar, eu tenho que te dizer que isso aconteceu comigo. Eu já contei essa história. Isso aconteceu comigo. Eu era uma pessoa travada. Por quê? Primeiro que eu tentava entender toda a matéria. Eu tentava dominar a matéria antes de começar a fazer os exercícios. Era esse tipo de pessoas. E eu tinha uma certa dificuldade em aplicar isso nos exercícios. Por que eu tinha essa dificuldade? Principalmente porque eu estava pegando exercícios no nível acima do meu. Então aquelas pessoas que falam assim, mas eu entendo toda a teoria, mas eu não consigo aplicar. Eu entendo toda a teoria, mas não consigo fazer uma questão do Enem. Para você atingir os 847, você que está me ouvindo isso, 847 pontos de matemática, o que você está precisando é melhorar aí o seu tiro. Você tem que pegar essas questões. Então, lá quando eu estava no meu pré-vestibular, né, depois de ter zerado um simulado, eu entrei numa turma que foi apelidada lá pela galera de Clube do Bostinha. E nesse Clube do Bostinha, eu tinha que fazer vários exercícios. Só que esses exercícios eram bem fáceis. Naquele momento eu estava me preparando para a prova do IME, que é o Instituto Militar de Engenharia. Então os exercícios não eram contextualizados. Porque a prova do IME é bem diferente da prova do Enem. Naquela época era muito diferente da prova do Enem. Pra você ter uma ideia, na época que eu fiz vestibular nem existia Enem. Ou seja, eu sou meio velhinho, né? Mas é a vida. E aí o que acontece? Naquele momento ali, aqueles exercícios fáceis foram me dando um estímulo. E eu fui aprendendo a matemática de uma maneira totalmente diferente. Eu deixei a teoria um pouco de lado, ia fazendo exercícios e ia melhorando. Nos simulados, a partir dali, eu comecei já a melhorar significativamente. Depois começaram algumas provas, eu passei na escola naval, passei em algumas outras provas e depois veio a prova do IME e eu consegui ser aprovado. Então, olha só, tudo isso começou para eu ajustar as questões para o nível que eu estava. Né? E eu via que, como eu falei, né, que tinha esse clube do Bostinha aí, esse clube era chamado de clube do Bostinha, porque os exercícios eram muito simples, né? Já existia o clube do Bolinha lá, chamado clube do Bolinha, onde eram os 20 melhores alunos desse pré-vestibular. E esses 20 melhores alunos desse pré-vestibular, eles trabalhavam questões bem mais complexas, extremamente complexas. E o que aconteceu foi o seguinte, na prova do IME, várias pessoas que estavam no clube do Bolinha, entre os melhores alunos, os mais qualificados, não passaram. Então, se você quiser atingir os 847 pontos de matemática no Enem, você tem que ter a habilidade de proteger a sua emoção, proteger a sua autoconfiança. Uma das formas de proteger é você fazer exercícios que você consegue resolver no momento atual que você está agora. Isso é uma forma. E aí sim, você começa a escalar esses exercícios. Fazer exercícios cada vez mais difíceis, todos eles no estilo do Enem, até chegar nas questões do Enem.
Deixa eu te falar. Existe um método de preparação muito antigo, mais de 50 anos, chamado Kumon. Como é que funciona o Kumon? O Kumon ele foi criado por um japonês que percebeu que o seu filho tinha dificuldade na escola. E ele fez o seguinte, ele preparou seu filho só por meio de exercícios. Então, os exercícios iniciais que ele dava para o seu filho eram exercícios muito simples. E um exercício autoexplicativo. Ele dava um exemplo simples, o filho conseguia resolver, e a partir dali ele fazia uma série de outros exercícios parecidos com aquele. E aí ele dominava aquela matéria e ia para um nível acima. E assim ele foi, e o filho dele chegou no nível de excelência. E a partir daí ele criou esse método e começou a difundir esse método ao longo de todo mundo. Hoje existe o Kumon para te ensinar matemática, existe o Kumon para te ensinar português, para ensinar inglês, para ensinar japonês. A questão é o seguinte, qual é a diferença entre o Kumon e o que eu proponho? O problema do Kumon é que ele pega uma criança na tenra idade, inclusive minha filha faz Kumon. Minha filha de 5 anos, ela faz Kumon. Começou até um pouco antes, começou com 4 anos. E ela está se desenvolvendo lá, só que ela está fazendo questões no nível dela, está fazendo exercícios no nível que ela está agora. E o que acontece? O que eu penso é que é possível você escalonar em muito menos tempo. Escalonar, você crescer para chegar no nível do Enem em muito menos tempo. Até porque não dá para comparar você que quer chegar, quer atingir os 847 pontos de matemática no Enem com uma criança, né? De 5, 6, 7 anos de idade. Então, você já é uma pessoa mais madura. E é exatamente por isso que é possível, sim, você atingir os 847 pontos de matemática no Enem, independentemente de qual seja o seu nível atual. É possível você conseguir, só que para isso você tem que ter uma mentalidade diferente. Uma mentalidade que não vai deixar para depois o que você pode fazer agora. E o que é fazer agora? Olha só, o Enem acabou de acontecer. Eu não sei se você fez o Enem 2021 ou não fez, mas agora é o momento inicial que você tem que fazer uma análise crítica para você já começar em janeiro a se preparar. Não começa a se preparar depois de janeiro. Por que eu digo isso? Porque cada tempo que você faz, inclusive no Kumon, as pessoas trabalham nas férias. As crianças, elas não param de fazer exercício ao longo de todo o ano. Assim é com a minha filha. Chega dezembro, chega janeiro, chega julho, agosto, setembro, o ano inteiro ela fica fazendo exercício. Por quê? Porque foi percebido que quando você para a sua atividade de trabalho, quando você diminui drasticamente, para retomar é muito mais difícil. Então, estrategicamente, eu te digo que é essencial que você trabalhe o quanto mais não digo muito, mas você mantenha o seu cérebro em atividade. Você não pare, não estagne totalmente, porque isso depois vai cobrar um preço muito alto, que é o preço da retomada. Agora, olha só, agora que você já percebeu que você consegue sim interpretar algumas questões do Enem, quero que você entenda de uma vez por todas que a interpretação em si, ela independe da matemática, independe das ferramentas de matemática, independe de fórmula, independe de conceitos que você de alguma forma decorou. A interpretação em si independe da matemática. Por que eu estou dizendo isso? Vamos retornar naquele primeiro problema. Para você entender o que está acontecendo, você não precisa de ferramentas da matemática. E outra coisa, olha só, você pode utilizar palavras da matemática num texto qualquer. As palavras da matemática que são utilizadas dentro do Enem não são palavras muito difíceis. Então o seu vocabulário não vai precisar ser vasto. Só que você vai ter que dominar algumas palavras-chave da matemática para você entender o todo. E esse entendimento do todo, eu te digo, é mais importante do que as ferramentas da matemática. Porque com esse entendimento do todo, você pode utilizar, por exemplo, as alternativas para você matar a questão. Você pode utilizar uma lógica em vez de utilizar ferramentas mais específicas da matemática. A lógica também é uma ferramenta da matemática, né? E questões de raciocínio lógico caem de montão no Enem. Só que ferramentas mais específicas da matemática você não precisaria utilizar. Agora, para resolver, que é diferente de interpretar, você sim vai precisar de ferramentas da matemática, mas aí já é outra história. Interpretar, para você resolver, você tem que interpretar e utilizar ferramentas da matemática, mas às vezes
Nem isso, como eu já falei. Às vezes, por análises lógicas, você consegue chegar ao resultado, sem necessariamente precisar utilizar ferramentas. Certo? Então, esse é outro ponto muito importante. Em todo esse processo, é muito importante que você esteja perto de pessoas que têm o mesmo objetivo que você. Isso é uma das principais coisas que acontece lá dentro do pódio, porque a gente consegue ver as pessoas juntas, progredindo juntas. E quando estão todas juntas com o mesmo objetivo, isso gera uma força muito maior. Isso é uma proteção muito forte contra problemas que acontecem, problemas emocionais que podem acontecer ao longo do percurso, né? Que é queda de confiança. Então, quando você vê pessoas progredindo do seu lado, e você consegue modelar essas pessoas, você consegue ir junto com elas, isso tem uma força muito grande. Aves de mesma plumagem voam juntas. Isso é muito forte. Então, se você quiser sair desse patamar até chegar ao nível de excelência para a interpretação de questões do Enem e atingir os 847 pontos em matemática no Enem, sem se preocupar com a teoria, você também vai precisar de pessoas ao seu lado que te auxiliem ou que tenham o mesmo objetivo, a mesma força para chegar lá com você. Isso faz uma diferença muito grande. Deixa eu falar mais uma coisinha para você. Mais uma vez eu vou falar isso, já falei várias vezes, que menos de 1% passa dos 800 pontos de matemática no Enem. Então agora você tenta imaginar qual é a porcentagem de pessoas que passa dos 847 pontos em matemática no Enem. Deixa eu te falar por que isso é tão importante. Por que os 847 pontos é tão importante? Matemática é a matéria que mais pode alavancar sua média geral e, com isso, por que eu digo que é que mais pode alavancar sua média geral? Porque só com a matemática você pode passar de 900 pontos de todas as outras provas objetivas. Só a matemática você pode passar de 900, só com a matemática você pode chegar a 1000 pontos, dentre todas as provas objetivas do Enem. Ou seja, se você conseguir 847 pontos em matemática no Enem, a sua média geral automaticamente vai alavancar. Então, olha só, não pense que a matemática é um empecilho para a sua aprovação. Pense na matemática como uma oportunidade para que você consiga alavancar sua média geral e, assim, conseguir o curso que você quiser, o curso que você sempre sonhou. Então, pense nisso com carinho. Não seja negligente com essa informação que eu te dei. Não seja negligente com a informação que eu te dei, que você é capaz de interpretar as questões hoje em dia. Por que eu falei isso? Por que eu comecei dessa forma? Não foi para que você, assim, tipo, para chamar só a sua atenção no vídeo em si. Meu objetivo não foi esse. Meu objetivo é que você utilize isso a seu favor. Porque com essa sua capacidade de interpretação hoje, é com isso que você vai começar, é com isso que você vai alavancar os seus resultados. Porque é exatamente a sua capacidade de hoje que vai fazer com que você se sinta estimulado até atingir os 847 pontos em matemática no Enem. Certo? Agora, olha só, deixa eu te falar uma última coisa. Mesmo ao trabalhar nessas questões mais simples, nessas questões que são contextualizadas, mas estão no nível abaixo do Enem, é muito importante que você, desde o início, já comece a pensar, já comece a se posicionar no que diz respeito ao fator tempo. Por que eu digo isso? Porque quanto mais cedo você colocar essa variável no sistema, você colocar esse fator tempo, você começar a trabalhar isso, menos você vai sofrer no dia da prova. Então, olha só como é que você faz isso. Inicialmente, você faz essas questões mais fáceis e você marca o tempo que você demora para fazer. E, automaticamente, você tem que diminuir esse tempo de uma maneira geral. Você tem que diminuir, você tem que reduzir esse tempo. Você tem que se propor a fazer isso a cada questão, a cada conjunto de questões que você faz. Esse conjunto de questões contextualizadas que você vai conseguir. Isso é de extrema relevância, porque cada vez mais você vai se preocupar menos com o tempo. Quando você chegar num tempo ótimo, quando você estiver fazendo um simulado, você vai perceber que só esse fator vai te dar uma agilidade absurda. Muita gente, por incrível que pareça, não consegue interpretar porque se sente pressionado pelo tempo. Se ela está pressionada pelo tempo, ela não consegue ver as coisas com clareza. Isso já aconteceu comigo. Eu, por exemplo, tinha pouco tempo para fazer a prova, tinha pouco tempo para marcar o cartão de respostas, eu ainda tinha que fazer algumas questões, e o que acontece? Eu li aquilo ali e não conseguia absorver nada, porque eu não estava tendo foco.
Então, é importante você treinar isso. Nesse momento que eu fiz essa prova, também me faltou estratégia de prova. Por quê? Porque existem estratégias que minimizam essa pressão do tempo, minimizam toda essa ansiedade que eu sinto. Não deixa um simples fato que eu quero colocar aqui é o seguinte: o próprio cartão resposta. Se você deixar para marcar todo ele no final, você já coloca em sério risco os 847 pontos de matemática no Enem. Até nisso você tem que melhorar a estratégia caso você faça desse jeito, marcando tudo no final. Então, meu recado de hoje foi esse. Você sabe sim interpretar questões de matemática no Enem. Acredite no seu potencial a partir de agora e utilize o que você sabe hoje para alavancar os seus resultados. Então, um grande abraço, continue estudando e eu te vejo no próximo vídeo.